Recentemente, nós descobrimos que o nosso recém-nascido tem cardiopatia congênita. Isso poderia ter sido diagnosticado ainda na gravidez, mas não foi por falta de informação. E aí eu vim aqui compartilhar com vocês, explicar como a gente descobriu, qual é o problema cardíaco dele, como isso implica na vida dele e na nossa vida também. É uma maneira de eu poder dar essa informação para todo mundo que tem perguntado, para os nossos familiares que moram longe, para os amigos que têm entrado em contato, para eu não ter que estar falando essa história várias e várias vezes. E também é um vídeo de alerta para as grávidas e para aquelas que querem engravidar também, que estão planejando engravidar, porque essa cardiopatia pode ser identificada ainda na gestação, entre 21 e 28 semanas de gravidez. Existe um ecocardiograma fetal que pode ser feito, não é coberto pelo SUS, obviamente, mas essa informação não pode ser negada da gente, né? A gente precisa ter informação sobre todos os exames que a gente pode fazer para detectar malformações, para detectar doenças. Essa mesma doença que ele tem, esse mesmo problema cardíaco, a filhinha daquela atriz, Tayla Ayala, ela tem também, e ela fez cirurgia com 2 meses de vida, porque foi detectada ainda na gestação, e ela já sabia, então, né, ela já teve a bebezinha dela preparada para o problema da bebê dela. Mas eu quero contar sobre o Luigi, como aconteceu, como a gente descobriu, e todas essas coisas. Quando ele fez 1 mês de vida, ele gripou, né? Foi uma gripe muito precoce. A princípio, a gente ficou na dúvida se era uma gripe ou se era por conta de um engasgo que ele teve com leite materno. Ele teve um leve engasgo, a gente desengasgou, mas ele ficou com uma rouquidão na garganta. E logo depois desenvolveu uma tosse, a princípio seca, no primeiro dia seca, mas logo no segundo dia já estava uma tosse bem madura, né? E aí a gente ficou, meu Deus, ele tá gripando, ele tá resfriado, ou é por conta do engasgo. E aí, no dia seguinte, quando ele gofou, saiu uma bolotinha de catarro. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas enfim, isso é uma secreção, né? E a gente ficou, tem uma secreção aí, então provavelmente é gripe. Fomos para a pediatra para fazer essa primeira consulta, né, examinar, ver o quanto ele cresceu, se ele estava bem, para esse primeiro mês de vida, e para falar também sobre a gripe, né, para a gente ter a certeza se era gripe ou se era por conta ali do engasgo. E lá a pediatra examinou ele, realmente ele estava gripadinho, mas não tinha nenhuma secreção no pulmão, graças a Deus, mas foi detectado que ele estava gripado, estava com a garganta também vermelhinha, foi passada a medicação e orientação para lavagem nasal. Mas também, durante ali o exame clínico, né, ela falou pra gente, ela perguntou se na maternidade haviam falado pra gente que ele tinha um sopro no coração. E aí eu e Kevin já ficamos assim, não foi falado, não foi detectado, não perceberam. E ela falou, pronto, ele tem um sopro no coração e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí ela explicou, né, que na maioria dos casos os sopros são inocentes, se fecham sozinhos, não precisa de nenhuma intervenção. E ele tinha chorado bastante lá no consultório. Ela percebeu que é um choro saudável, que ele não ficava roxo. Era um bebê que estava ganhando peso, que estava crescendo. Então, as chances eram grandes de ser um sopro inocente. Mas, por via das dúvidas, ela passou um ecocardiograma para a gente fazer e tirar todas as dúvidas. Fizemos o ecocardiograma na semana seguinte. A gente recebeu o exame, né? A médica que realizou não falou nada. Só durante o exame que a assistente dela falou assim, doutora, tá fora, né? E aí ela falou, tá fora. Saiu da sala, ela falou que já entregava o resultado, o parecer, e veio entregar foi a recepcionista, né? E a gente saiu de lá sem nenhuma resposta, sem saber o que era que estava fora, o que elas tinham falado. No caminho de volta para casa, eu fui olhar o exame, né? A gente fica preocupada, a gente fica ansiosa. E eu olhei o exame e não entendi nada. Fui para a última folha, onde tinha realmente o parecer dela, e lá tinham várias alterações. Chegando em casa, fomos procurar no Google, né? A gente sempre corre para o Google quando a gente não sabe o que é. E lá tinha muita coisa mesmo. E para uma pessoa leiga, não tinha como entender. O que a gente sabia era, tinha alguma coisa de errado. A gente já ficou preocupado, vendo o resultado dos exames. Mas o retorno para a pediatra, né, que tinha passado o exame, só seria ainda bem mais para frente, porque a gente tinha que fazer um outro exame, a gente só ia voltar para ela quando a gente tivesse com esses 2 exames. E aí minha cunhada, que mora em Petrolina, gente, venham para cá, que tem ótimos médicos, façam um cartão, né, que tem um cartão de todos, tô até fazendo publicidade aqui sem ser paga, mas é um cartão muito bom, que dá acesso a vários médicos bons, por um preço bem abaixo. A gente decidiu tentar marcar uma consulta lá com o médico para mostrar os exames. Conseguimos marcar rapidinho e fomos para lá, né? A gente ficou muito naquela esperança de, poxa, se a médica cardiologista que fez o exame não falou nada, então talvez seja alguma alteração leve ou normal. A gente foi nessa esperança. E aí, quando eu fui, entrei na sala do pediatra, ele perguntou por que eu estava lá, né? Eu falei dos exames, e aí ele começou a olhar os exames.
Ele arregalou os olhos assim para mim, bem preocupado. Na hora eu já fui perdendo o brilho. E ele falou: mãezinha, seu rapaz tem várias complicações. Tem várias alterações. Eu achava que eu estava pronto para falar. E aí, antes dele explicar, ele foi examinar ele, né? Foi ouvir o coração, foi fazer o exame clínico. E ele foi explicar: olha, seu filho tem duas complicações. Ele até mostrou lá, né? É uma aqui em cima e outra embaixo. E essa complicação está fazendo o sangue se desviar, né? O sangue que era para ir direto para o pulmão está se misturando ali no coração e está gerando uma pressão. E o coração dele é um pouco crescido já por conta dessa pressão sanguínea. Então você vai ter que passar com urgência num cardiologista infantil. Indicou uma médica, né? Uma cardiologista pediátrica. Meu esposo já cancelou a dentista que ele tinha à tarde também. A gente já nem foi mais para outro exame que tinha de Luiz Guilherme. Minha cunhada ligou, tentou, e a cardiologista não tinha horário para aquele dia, nem para o dia seguinte. E aí Ana Carla, né, minha cunhada, tentou, olha, tenta falar com ela, porque é de urgência. Tanto a recepcionista, né, a secretária, como a doutora se sensibilizaram e abriram uma exceção para a gente. A gente conseguiu essa consulta. Realmente foi detectada e ela explicou tudo perfeitamente bem. Eu não sei se eu lembro de tudo, mas eu vou tentar explicar. Ela fez o exame, fez um quase ecocardiograma lá novamente, fez um eletrocardiograma, fez todos os exames, perguntou 1000 coisas, uma consulta assim maravilhosa. Se você é de Petrolina, se tem alguém aqui de Petrolina ou das redondezas e tiver qualquer problema de coração com seu filho, seu sobrinho, indico assim, de olhos fechados, doutora Fabiana Vital. Ela foi assim, perfeita, maravilhosa, no sentido de explicar o que ele tinha, no sentido de ser humana, de acalmar a gente também. A gente chegou lá muito aflita. E aí lá ela foi explicar pra gente: olha, você precisa aprender o nome da doença do seu filho, porque não basta chegar nos cantos e dizer que tem sopro. Sopro, grande parte da população tem, e é comum, é muito comum. Mas no caso dele, por trás do sopro, tem a doença que é chamada CIV, que é a comunicação intraventricular, se eu não me engano. E aí ela fez até um desenho lá para explicar. Ela explicou que o coração é dividido em 4 partes. E no caso dele, a complicação, a CIV, é na parte de baixo, né, onde tem ali os ventrículos, eu acho. O nosso coração, ele é responsável por bombear o sangue para o resto do corpo. Mas a grande questão é, de um lado do coração tem o sangue oxigenado, do outro lado tem o sangue não oxigenado. Esse sangue não oxigenado é o que vai para o pulmão, o pulmão faz o sangue ficar oxigenado, devolve para o coração e o coração bombeia para o resto do corpo. O problema dele é que o sangue, por conta do furo, né, entre os ventrículos, o sangue está se misturando. Então, mistura sangue oxigenado com sangue não oxigenado, envia para o pulmão devolve para o lado que era para vir só o sangue não oxigenado, ou o sangue oxigenado, e vem o sangue misturado. E aí, tanto o coração como o pulmão tem que trabalhar mais, no caso dele. E aí ela falou, né, que é como se ele estivesse correndo uma maratona sempre. E quando ele nasceu, quem me acompanha lá no Instagram, eu compartilhei no dia que ele tinha ficado as primeiras horas do nascimento dele recebendo oxigênio, porque ele nasceu cansadinho, né? E isso já era um sinal da doença, né, desse problema dele, porque é um problema congênito, né, uma cardiopatia congênita. Ele já nasceu com isso e não foi detectado nem na gravidez e nem no nascimento dele. Mas, assim, Deus foi muito bom com a gente, porque graças a Deus não teve nenhuma complicação. No caso dele, ele não precisou de uma cirurgia assim que nasceu. Mas imagina se ele precisasse. A gente nem sabia qual era o problema. Deus cuidou de tudo desde o começo. E aí ela explicou, né, que essa situação dele, essa condição dele, torna ele um bebê com maior probabilidade de ter gripes, de ter doenças respiratórias, né, complicações respiratórias, infecções respiratórias. Por isso que ele gripou tão novinho, com um mêsinho de vida. Isso faz com que também possa agravar para um quadro de pneumonia, bronquite, bronquiolite, enfim. E aí a maior recomendação dela foi isso, para a gente ter cuidado com gripes, o que é bem difícil, com 2 crianças pequenas em casa, uma que vai para a escola, e aí ela pediu para evitar lugares aglomerados, evitar contato com pessoas doentes, e aí aqui já fica a explicação do porquê que a gente está se privando de sair com ele. Tanto é que hoje ele foi para o PG, o pequeno grupo que tem, né, na nossa igreja, ele foi, levou os meninos, mas eu não estou saindo com o Luíde, né? E a gente também está evitando receber visitas. Então, assim, tá sendo bem difícil essa questão, né, de se privar de algumas coisas. A gente fica preocupado, fica com medo, né, de gripes, e ele gripou de novo com 2 meses, estava para fazer 2 meses e gripou novamente. A gente fez o raio-x dele ontem, recebemos o resultado hoje, e aí a gente já viu também alguma alteração lá.
A gente vai retornar para a médica só dia 28, daqui a 20 dias ainda, quer dizer, 9 dias, para mostrar o exame. Esse é o problema dele, ele tem CIV, isso causa cansaço. Graças a Deus o cansaço dele é mínimo, mas já prejudica um pouco a questão da alimentação. Ele é um bebê que ele mama menos. Graças a Deus ele consegue mamar, porque tem crianças que realmente não conseguem mamar, ficam muito irritadas, e isso também prejudica o desenvolvimento, né? Porque a criança pode começar a não ganhar peso, pode não crescer, e graças a Deus, eu também louvo ao Senhor por isso. Ele tá ganhando peso, ele tá crescendo, ele consegue mamar, ainda que pouco. Ele mama ali 5, 10 minutinhos, ele já para, né? E dorme. Mas ela explicou que essa também é uma característica de quem tem CIV. Ele mama pouco porque ele cansa, né? E antes disso eu não reparava cansaço nele, porque ele não é uma criança que fica assim. Para mim cansaço era isso, mas aí ela mostrou a respiraçãozinha dele na barriga e realmente ele tem esse cansaçozinho. E tudo isso é por conta da CIV. Ele tem uma arritmia cardíaca, né? É irregular os batimentos dele, ele tem esse cansaço. E aí ela falou que ele é como se estivesse correndo uma maratona, né? Por isso que ele mama menos do que outras crianças. E aí a gente tem que ficar alerta, tem que ficar prestando atenção nos sinais de alerta, né? Que é que ele está acordando ali. Criança que fica roxa, criança que falta o ar, né? No choro. E graças a Deus ele não tem nada disso. O cansaço dele é mínimo. A gente só precisa ter esses cuidados, né? E a gente tem tido, mas foi bem difícil assim, os primeiros dias. Então os nossos dias têm sido assim. Graças a Deus, eu vejo a boa mão do Senhor em tudo. E ele não tem tantos sintomas, né? Ele é uma criança linda, feliz, super animado. Quem olha assim diz, ele não tem nada. Tanto é que um dia antes da gente ir para Petrolina, Kevin falou assim, a gente olha para ele e não diz que ele tem nada, né? E me vem muito forte na cabeça, eu acredito que já era o Senhor me preparando. Vou pegar ele aqui. Peguei, mamãe acordou. Ai, eu acho que eu quero um peitinho. Eu acho que eu quero um peitinho. Veio muito forte essa voz no meu coração. Doença não tem cara. E eu tenho certeza que já era a voz do Senhor. Já na gestação, eu escutava muito, alguns louvores bem específicos que falavam sobre descanso, sobre confiança, sobre proteção, essas coisas. E hoje eu entendo, parece muito a voz do Senhor falando para confiar, para descansar. Eu creio que ele já vinha preparando a gente. E aí, os cuidados que a gente está tendo com ele são esses. A gente volta para lá, quando ele estiver bem pertinho de fazer 3 meses, e a gente está na esperança de que ele tenha alguma melhora, de que ela diga, olha, podem viver a vida de vocês bem normal, né? Eu acredito que a gente vai esperar pelo menos até esses 3 meses, que já é um indicado para crianças normais, né? Ter um contato maior com as outras pessoas a partir de 3 meses. Imagina para um bebê que tem um problema cardíaco, né? Então a gente está tendo esses cuidados, ele está tomando remédio manipulado e vamos ficar observando e vamos ficar fazendo acompanhamento. Então a gente vai ter respostas maiores, melhores, mais esclarecedoras nesse retorno que a gente vai ter, onde ela vai olhar os outros exames dele. Também ele tem alguns exames de sangue para fazer. A gente vai ver como a gente vai prosseguir daqui para frente. E a gente conta com as orações de quem gosta da gente, de quem gosta da nossa família, de quem tem acompanhado. Eu agradeço demais a quem tem se preocupado, quem tem tido cuidado com a gente, quem chorou junto com a gente. A gente continua orando para que ele receba a cura. Esse remédio que ele toma não é para fechar o sopro, não tem um remédio que feche o sopro, que faça o coração diminuir, né, para ajudar na respiração dele, no cansaço. Mas a gente crê num Deus que é o médico dos médicos. A gente crê num Deus que tudo que ele faz na nossa vida tem um propósito. E a gente já vê um propósito de Deus muito grande nessa situação. Na nossa família, ele tem feito um milagre na nossa família, ele tem feito um rebuliço santo na nossa família. Tem sido um aprendizado, a gente tem conseguido também ensinar muitas coisas para os meninos maiores, né? E a gente tem seguido assim, crendo, confiando, tentando descansar. Tem dias que a gente até esquece, né, do problema. Outros dias a gente lembra, acaba ficando um pouco aflito, mas em tudo a gente tem visto a boa mão do Senhor. E ele tem dado graça. Vocês grávidas e que estão pensando em engravidar, façam o teste, exijam todas as informações que vocês puderem na gravidez, todos os exames que vocês puderem fazer. Ainda que o SUS não cubra, peça para que o médico que está acompanhando, a enfermeira que está acompanhando vocês, informe vocês de todos os exames que vocês podem fazer. E façam um esforço, ainda que seja caro, para fazer realmente, para você já ter o seu bebê sabendo de tudo que ele tem. O mais importante é que ele não tenha nada, né? Espero que tenha servido de alerta para vocês. Uma forma de abençoar a sua vida também. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.